Boa noite. Dando sequência ao nosso vídeo do tema O Sucesso é Ter Saúde e Viver Saudável, hoje vamos abordar um tema que é muito frequente em função da pandemia, que é a questão do medo, da ansiedade, da insegurança e da preocupação excessiva. Então isso é um tema, é uma oração que eu criei, na verdade, em 2008, quando apresentei um trabalho num congresso em São Paulo, falando sobre síndrome do pânico, que é o medo de ter medo, e que era para comentar sobre acupuntura e medicação. E eu disse na época lá de que realmente o que curaria um medo ou pânico é uma oração. Então eu vou dizer para vocês essa oração. Então ele fala assim: oração para o aumento de medo, ansiedade, insegurança e preocupação excessiva. Então, querido Deus, Tu sabes de todas as coisas, sonda o meu coração e me conhece muito bem. Senhor, eu tenho muitos medos dentro de mim. Então, o medo da morte, medo do fracasso, medo de sofrer, medo de ser traído, medo de doenças, medo de perder meus entes queridos, medo de perder meus bens, medo de perder meu emprego, enfim, medo de viver. Tenho muitos medos que me cercam e me oprimem, fazendo de minha vida um grande tormento. É triste, Senhor, às vezes o medo me paralisa. Na maioria das vezes eu sofro com medos infundados ou medos que não existem. Liberta-me, Senhor, desses medos, apenas crer e não duvidar. Eu sei que o meu medo será vencido quando eu aprender a confiar inteiramente em Deus e amar de verdade. Amar tendo a certeza que tudo está em Tuas mãos, inclusive a minha vida, não tendo motivos para temer. Sei que atenderás a minha oração e não terei mais medo, pois Tu, Deus, cuidarás de mim. Obrigado, Senhor. Amém. Então a gente fala assim que o medo, a insegurança, a ansiedade, a preocupação excessiva são sinais ou sintomas de fato ou de coisas que ainda não aconteceram. Isto é, nós somente temos essa sensação sobre coisas, fatos que ainda não aconteceram. Portanto, se ainda não aconteceu, indica que não existe na realidade. Está presente apenas na nossa mente ou no nosso pensamento. Portanto, está no futuro, que ainda não existe de fato. Então, o futuro, o amanhã, pertence a Deus. Portanto, viva o dia de hoje presente e deixe o amanhã, ou seja, o medo, a preocupação, nas mãos de Deus e tudo estará resolvido. Então, essa é uma ideia para pensar assim: como eu vou trabalhar com algo que só pertence a você ou a mim, o medo, a insegurança é isso de você, eu preciso dar uma válvula de escape para isso. A oração é uma válvula. Então a gente fala assim: se você fizer essa oração todo dia, de manhã e de noite, com certeza, em pouco tempo, grande parte desse medo vai desaparecer. Você vai perceber que você está usando algo interessante para um equilíbrio da tua vida, né? Então, quanto daquilo que a gente teve de medo, ansiedade e preocupação no passado, realmente aconteceu no presente? Muito pouco. Então, faça essas orações, experimente, veja, principalmente agora nessa hora da pandemia, com medo de ficar doente, de pegar doença, de complicar e morrer, deve ter os cuidados, sim. Todos os cuidados foram feitos de distanciamento, evitar aglomeração, todas essas coisas direitinho. Mas vamos trabalhar dentro do que é possível, porque a vida tem que continuar. O medo e a insegurança são fatores que ajudam você a se cuidar, mas não pode deixar de você viver. Então faça sua oração, dedique por uma semana e veja a diferença que dá. Se funcionar, continue. Se achar que não funciona, é porque talvez não funcione para você ou tua crença não é o suficiente. Basicamente isso. Então, uma boa segunda-feira para todos e uma boa noite.